Olá gente, tudo bom? Nós aqui novamente no Confederação Intergaláctica. Hoje vamos abordar alguns temas em continuação dos anteriores, mas um pouco diferentes. Estamos em 2006, o mundo ainda continua, a Terra não acabou, né? Então, é com relação ao apocalipse, às mudanças, etc., porque as pessoas mandam muito e-mail, Rodrigo, mas segundo as previsões dessas profecias, a Terra já deveria ter sido destruída, etc., etc. Então, primeiro aspecto, gente, que a gente tem que entender é o seguinte: tudo no universo é mutável. Edgar Cayce, as suas profecias todas se concretizaram até, acho que outubro de 1985. De 85 para cá, nenhuma profecia dele se configurou. Por quê? Porque a hierarquia espiritual, o comando estelar da frota da Confederação, os mestres e as hierarquias espirituais conseguiram, graças a muitos esforços, a muita interferência, mudar a consciência da humanidade, despertar alguns governos, como Mikhail Gorbachev era contatado, que foi uma peça fundamental para evitar uma terceira guerra mundial em 85, na época do Gorbachev e do presidente, aquele que era cowboy, esqueci o nome dele agora, tá? Então, em 85, para quem não lembra, nós estivemos numa terceira guerra iminente. Gorbachev conseguiu gradualmente quebrar aquela resistência americana e mudar o arquétipo, e a União Soviética deixou de existir como existia. A partir daquele foco, não mais terceira guerra. A partir daquela situação, a Califórnia não afundou como deveria ter afundado em 86, 87, como eram as profecias. Então, o que eu quero dizer é que muitas das coisas que tinham sido profetizadas não aconteceram. E talvez nem aconteçam ainda. Por quê? Porque a humanidade tem despertado, tem mudado sua conduta. Então é importante a gente entender dois fatores fundamentais nisso. Dentro da minha experiência de vida já, eu conheci muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes estavam decepcionadas da vida, estavam frustradas por não se realizar. Então para elas qual era a opção? Que o mundo acabasse ontem. Muitas dessas pessoas eram da linha buscar a espiritualidade como um refúgio, como uma tábua da salvação. E se deram conta que a coisa não era assim. Conclusão, decepção, frustração. Então eram as pessoas que pregavam e ainda pregam o Apocalipse. E eu digo que o Apocalipse maior e mais profundo é dentro de nós mesmos. Nós temos nosso próprio Apocalipse. Nosso medo, nossas culpas, nossos traumas, nossos bloqueios. Então é isso que faz de nós, muitas vezes, uma pessoa amargurada, não realizada, frustrada, e muitas vezes uma pessoa invejosa, uma pessoa problemática para a sociedade e para o próximo. Então, quando nós abordamos o tema Apocalipse, maremotos, terremotos, etc., temos que ver várias coisas muito importantes. Primeiro, a parte científica de tudo isso. Os cientistas sabem, não escondem, isso é fato, que hoje a situação do degelo mundial é um caso gravíssimo. Eu acabo de voltar da Patagônia chilena e Argentina, rodei tudo lá, Torres del Paine, arredores e tal, as geleiras recuaram quase 3 quilômetros. Se você vê as fotos da região de Torres del Paine, Glaciar Grey, Perito Moreno, de década de 50, em pleno verão você tinha geleiras em tudo quanto é lugar. Hoje, geleira só na parte alta das montanhas. Ou seja, há um aquecimento global. Isso não é castigo de Deus. É um efeito colateral do desequilíbrio ambiental que nós, humanos, com nossa tecnologia, provocamos. Então, os aspectos de ordem climatológica que a Terra está passando e ainda vai passar, não tem nada de divino, não tem nada de castigo de Deus. Assumamos as nossas responsabilidades como uma espécie que não respeita a vida do próprio planeta. Então, muitos dos problemas vão se chamar de ordem climatológico e geológico, são resultado das nossas interferências. Eu comentei nos programas anteriores sobre a frequência de Schumann. Bom, então, vamos falar sobre Schumann um pouquinho. O que é a frequência de Schumann? Equivale
há uma frequência de eco que orbita toda a Terra, que foi descoberta em 70 e poucos, me parece, pela Marinha Americana de Guerra. Porque eles estavam buscando uma forma de identificação de submarinos sem o sonar. Algo mais moderno para evitar usar sonar, porque o sonar é muito arcaico. Conclusão, um cientista, um engenheiro, se não me engano, Schumann, descobriu uma frequência estranha ao redor da Terra que na época tinha 7,5 Hz, ciclos por segundo. E foi registrada de frequência Schumann. Perfeito. O alarme de tudo isso foi que em 1998 a frequência Schumann não estava mais em 7,5, estava em quase 10. Em 2000, em 12 ponto alguma coisa. Em 2003 eles tinham falado que já estava quase 15. O que significa isso? O pulso elétrico da Terra aumentou. A frequência Gaule, que é uma outra frequência ligada ao campo eletromagnético dos eixos, diminuiu. Houve uma inversão. Isso significa uma alteração do geodínamo da Terra a nível interno. O que é o geodínamo? Nós temos a Terra, a crosta terrestre, certo? Que ela gira em sentido anti-horário. Dentro do núcleo, onde é o núcleo, você tem crosta, manto e núcleo. Existe um geodínamo que gira em sentido horário para fazer, que nem um dínamo, o nome já diz um dínamo, a emissão de frequência por atrito do campo eletromagnético da Terra, do campo gravitacional, no polo norte e polo sul. Do polo sul saem as frequências e entram pelo polo norte. Esse é o movimento. Então o que acontece? Com a alteração da frequência Schumann, houve uma inversão, está ocorrendo uma inversão no campo de polaridade entre o polo norte e o polo sul da Terra. Isso é científico, não tem nada de esotérico nisso. Isso gera o famoso ponto zero, que é quando provavelmente ocorreu um antigo efeito glacial invertendo os polos, porque antigamente o polo sul era positivo, ele tinha uma carga maior do que o polo norte. Hoje é o norte em relação ao sul. Então os cientistas sabem, os geólogos sabem, tá, que vai haver uma inversão de polaridade. Quando? Para breve. Esse breve eles não querem dizer quando. Então, nós estamos à margem de problemas de ordem geológica que são escondidas da sociedade para não criar pânico para as bolsas de valores não caírem. Isso nós já sabemos. Outros aspectos é que isso interfere nas marés. Então, o degelo altera a salinidade do mar, que altera as correntes marinhas. Isso, por sua vez, altera o campo eletromagnético da órbita estratosférico, gerando interferência na camada de ozônio também. Então, são fatores de ordem geológico, climatológico, que não tem nada a ver com uma questão de Deus bravo com a gente. Não. Então, aprendemos a separar um pouco as coisas. Então, o que acontece? O maior problema em tudo isso é o social. Somos nós, com nossos medos, nossas culpas, nossas raivas. A espécie humana não assume suas responsabilidades, sempre joga para o outro. Sempre o outro é culpado de alguma coisa. A gente nunca tem culpa de nada. Não é verdade? Então o que acontece? O maior apocalipse que está a ocorrer é o humano. Somos nós como sociedade. Uma economia falida a nível internacional, porque, gente, eu que viajo muito, em todos os países da Europa o pessoal está sem dinheiro. Está se matando no cartão de crédito. Por quê? Porque na Europa o pessoal ganha euro, mas gasta em euro, ninguém percebe isso. Uma Coca-Cola na Europa é 2 euros. Façam as contas ao real. E o cara não paga lá com o salário dele a Coca-Cola no real nosso, que dá alguns cêntimos e centavos deles. Paga em euro. Então o que acontece? O grande caos da humanidade a nível mundial é a falta de dinheiro, desemprego. A Europa também tem desemprego. Os Estados Unidos também têm desemprego. Então os problemas que nós vivemos aqui no Brasil, na América Latina, de desemprego, fome, falta de oportunidades, lá também tem. Lá também é um problema que a pessoa faz faculdade, doutorado, mestrado e não tem onde trabalhar. Então nós estamos num problema de ordem social, mundial. Desemprego, falta de perspectiva de vida, insegurança. O que isso gera? Desespero. Muitas pessoas caem nas drogas, caem na marginalidade,
ou outras coisas mais, por falta de oportunidade. Então, o que acontece? O mundo, como sociedade, está numa quebra, está numa falsa espiritualidade, ou falso caminho. Nós estamos enveredando para um holocausto social, porque as grandes massas não se preocupam com o seu eu interno, não têm procurado fugir da matrix de controle. O que é a matrix de controle? São exatamente os meios de comunicação, são exatamente os meios de propagação da mídia, etc., que nos mantêm presos à mentira, à questão do dinheiro, à questão do mal, me refiro ao mau uso do dinheiro, não ao dinheiro em si. O dinheiro é uma energia que tem que ser muito bem trabalhada. Não é, o pessoal brinca, meu problema é dinheiro. Não. É como se usa o dinheiro. É diferente. Então, os nossos problemas do dia a dia, mundanos, são reflexo de uma sociedade falida. Uma sociedade religiosa e política e, vamos dizer, financeiramente mal estabelecida. E esse é um problema muito grande de todo espiritualista, porque o espiritualista acredita que para ser esotérico tem que ser pobre. Mentira. Outra falha do processo. Pensem comigo. Se alguém está com problemas econômicos, consegue colocar a cabeça no travesseiro para poder meditar? Não. Se o cara sabe que está com a conta estourada e tem um monte de dívida para pagar e não tem de onde tirar o dinheiro, e já está com o cheque especial estourado, é mentira que ele vai meditar, porque ele não vai conseguir meditar nada. Porque o primordial dele não é ir o nome para o CPF, né? Então, existem muitas mentiras em relação à questão do dinheiro. Eu sempre disse o seguinte: o dinheiro é uma energia que foi criada para nos trazer conforto, equilíbrio e segurança. Muitas pessoas invertem isso e se tornam escravos do dinheiro. Então a gente tem que ter o bom senso de trabalhar o dinheiro de uma forma diferente. Então notem que eu estou me referindo a um assunto muito delicado, por quê? Porque é um dos grandes problemas da humanidade, a nível mundial. A falta de dinheiro, a falta de profissão, trabalhar naquilo que a gente não gosta. Notem, esses aspectos geram o quê? Insegurança, anomalia. Isso se repercute onde? Campo emocional, campo áurico, mental inferior e mental superior saturados com os nossos problemas do dia a dia. Conclusão, eu vou produzir o quê? Cocriar o quê? Medo, insegurança, ansiedade, raiva, indignação. Eu não vou cocriar amor, não vou cocriar algo harmônico para o planeta. É aí que eu quero que vocês comecem a perceber o grande apocalipse que nós estamos vivendo. É a sociedade. É a forma de nós cocriarmos e produzirmos energias mentais desarmônicas que estão levando a um caos planetário. Entende? Então, o apocalipse não vem de fora para dentro, ou de fora para nós, vem de nós para fora. Nós estamos cocriando o apocalipse. É um conceito que eu quero que vocês percebam que é diferente do que as pessoas dizem. O apocalipse está em nós, na nossa forma de ver e de gerar as coisas.